Venderam a garota cega por $1 até que o cowboy silencioso segurou sua mão e disse: "Você verá sua casa de novo." Abene, Kansas, final do outono, 1873. O pó soprava baixo pelo chão, tornando a luz da manhã da cor da ferrugem. No centro da praça da cidade, um palco improvisado para leilão havia sido montado com tábuas de carroça e caixas de cerveja. Homens se amontoavam ao redor, trabalhadores de rancho, andarilhos, condutores de gado, rostos endurecidos pelo vento e pelo uísque. O ar carregava o cheiro de tabaco velho e suor azedo, uma espécie de fedor que se instalava nos lugares onde a misericórdia há muito havia sido precificada e vendida. Em cima de uma caixa de madeira estava Atkin, seus pés descalços vermelhos pelo frio. Um saco de estopa cobria seu rosto, amarrado firmemente atrás da cabeça. Suas mãos estavam levemente amarradas pelos pulsos, como se a corda fosse mais para humilhação do que para contenção. Seu vestido, antes azul claro, estava agora rasgado e manchado de fuligem. A garota permanecia imóvel, sem tremer, sem resistir, apenas ouvindo. A cabeça levemente inclinada, como se o mundo ao redor fosse algo que ela aprendia a navegar apenas pelo som. O leiloeiro, um dono de salão de ombros largos, colete engordurado e hálito pesado de álcool, bateu com seu bastão no poste. "Certo, rapazes", latiu, sorriso largo e podre. "Próxima. Produto fresco. Garota cega, não vê, mal fala e, com certeza, não pode se defender. $1. Uma mulher inteira por menos que uma garrafa de uísque." Alguém assobiou. Outro riu alto demais. "Cega e silenciosa. Maldição, que conveniente", zombou um homem. Outro gritou: "Talvez ela seja um cadáver vestindo um vestido." A multidão irrompeu em risadas feias. Botas arrastando na terra, moedas tilintando nos bolsos, mas nunca saindo. O saco sobre o rosto de Ati se movia levemente com sua respiração, firme, controlada, calma demais para alguém prestes a ser vendida como refúgio. Era a calma de quem já suportou o pior. O dono do salão bateu na caixa novamente. "Vamos, pessoal. $1. Alguém? Ela não vale mais, mas também não vale menos." Ninguém avançou porque todos sabiam quem ela era. Ati Kim, filha de Martin e Elisa Kim, outrora ranchers modestos até que o fogo tomou suas terras e suas vidas. A garota que ficará cega aos 6 anos, quando uma febre queimou a luz de seus olhos. A garota que trabalhava em uma pensão por refeições e um colchão, apenas para ser acusada pelo dono da pensão de assassinato, quando ele caiu das escadas durante uma fúria alcoolizada. Sem testemunhas, sem família e sem visão, a cidade escolheu o veredito mais fácil: culpada. Ela foi enviada de um asilo de caridade para outro, sendo expulsa cada vez que descobriam a acusação em seu nome. Eventualmente, caiu nas mãos do dono do salão, que a alimentava com restos, a fazia trabalhar até a exaustão e agora estava pronto para vendê-la como mobília quebrada. "Que vergonha", murmurou alguém. Mas quem iria querer uma garota arruinada que nem consegue ver o homem que a compra? O queixo de Ati caiu ligeiramente, não de vergonha, mas de resignação, aquele tipo nascido de anos sendo empurrada de uma mão cruel para outra. O dono do salão aumentou a voz. "Última chamada. $1. Apenas um maldito $1." O silêncio caiu até que um passo de bota cortou-o. Da beira da multidão, um homem alto avançou, ombros largos, usando um longo casaco coberto pela poeira da trilha. Seu chapéu lançava sombra sobre o rosto, mas sua postura falava claramente. Controlado, sem pressa, perigoso de forma silenciosa. Tempestades vêm antes de se romperem. Enoch Wilder. A maioria dos homens da cidade só o tinha visto de longe. Montado perto da oficina do ferreiro ou caminhando sozinho pela crista. Um ex-soldado, sussurravam, um homem que viu fogo demais e túmulos demais. Mas ele nunca ficava tempo suficiente para confirmar qualquer rumor. Falava raramente. Bebia nunca. Tinha um silêncio esculpido em pedra. A multidão se abriu instintivamente quando ele se aproximou do palco. Enoch não olhou para o dono do salão. Não olhou para os homens zombeteiros. Olhou apenas para o chão enquanto colocava a mão no bolso do casaco, puxava um único $1 de prata e deixava cair. A moeda atingiu a terra com um som limpo e nítido, cortando o riso ao meio. O dono do salão piscou. Você vai comprá-la?" Enoch não respondeu. Apenas subiu no palco,
estendeu a mão e pegou as mãos amarradas de Ati gentilmente nas suas. Pela primeira vez naquela manhã, a respiração dela falhou. Ele se inclinou próximo, voz baixa, apenas para que ela ouvisse. Agora você vai para casa, murmurou. Então desamarrou seus pulsos com cuidado silencioso. Um arrepio percorreu a multidão. Confusão, inquietação, algo como vergonha, embora a maioria jamais admitisse. Ati ficou imóvel, mãos livres, mas tremendo uma única vez. Enoch a guiou para fora da caixa, apoiando-a com firmeza e respeito. Não posse, não triunfo, apenas proteção. O dono do salão riu nervosamente. Pois é, rapazes. Ela é dele agora. Mas a multidão não riu mais. Apenas observava. Do jeito que homens observam algo que não esperavam, algo que haviam esquecido que poderia existir em um lugar como Abene. A estrada para fora de Abene se estendia como uma veia de poeira entre árvores moribundas. Atiquim sentou-se no cavalo, costas eretas, mas os dedos apertando mais do que o necessário o chifre da sela. Seus ouvidos captavam cada render de couro, cada movimento nas botas de Enoch Wilder enquanto caminhava ao lado do cavalo. Ele nunca montou, nunca apressou. Apenas caminhava em silêncio, como um homem sem lugar para estar e com fantasmas demais atrás de si. Percorreram uma milha antes que ela quebrasse o silêncio. Agora eu pertenço a você? Perguntou suavemente. Enoch não olhou para cima. Não, você pertence a si mesma. Ela virou o rosto em direção à voz dele. Então por que você pagou por mim? Ele deixou alguns batimentos passarem. Por que ninguém mais deveria ter tido a chance? Silêncio novamente, mas desta vez mais quente. Ao anoitecer, chegaram a uma pequena cabana sob a crista. Fumaça saía da chaminé. O lugar não parecia muito, apenas uma varanda, um galpão e a forma de um poço próximo, mas o chão estava varrido e as janelas limpas. Tudo indicava, alguém vive aqui como se importasse. Ele guiou o cavalo para a varanda e alcançou. Primeiro coloque os pés no chão, murmurou. Ela obedeceu. Quando suas botas tocaram a madeira, sentiu o leve calor do fogo vindo de dentro. Há uma porta, acrescentou, empurrando-a. O interior cheirava a pinho, cinza e algo como ensopado. A lareira brilhava suavemente. Não era luxuoso, mas era seguro. Ele trouxe uma tigela, guiou a mão dela até a borda. Cuidado, está quente. Seus dedos contornaram o formato. Você fez esta colher? Sim. É lisa, como se tivesse sido feita para mãos pequenas. Ele não respondeu. Ela provou o ensopado lentamente. Não é trabalho ruim. É um grande elogio, disse ele. Depois disso, ele criou uma pequena rotina. Nunca ficava rondando, nunca tocava, a não ser para guiar. Ele a ensinou a cabana como alguém que mapeia o mundo. 12 passos da cama ao fogo, 3 da mesa à cadeira. Certa manhã, ela bateu no balcão e deixou cair uma caneca de lata. Ela tilintou. Ela congelou. Mas ele apenas disse: nenhum mal feito. Outro dia, enquanto tocava o chão de pedra com os dedos dos pés, ela perguntou: por que você não pergunta sobre meu passado? Por que você vai me contar se quiser? Ele respondeu: e se nunca contar, esse é o seu direito. Ela inclinou a cabeça. Você não sente pena de mim? Não. Então o que você vê? Ele pausou. Uma pessoa igual a mim. Naquela noite, ele sentou-se do lado de fora e tocou uma flauta de cana. Notas baixas e lentas flutuavam pelas paredes de madeira. Ela ficou junto à porta, ouvindo. Que som é esse? Uma melodia que meu irmão costumava cantarolar quando éramos meninos. Eu não consigo ver a música, disse ela, mas consigo senti-la nas minhas costelas. Ele continuou tocando. Enoch, ela perguntou. MHM. A maioria das pessoas me trata como se eu fosse feita de vidro ou já estivesse quebrada. Você não é nenhuma das duas. Eu costumava ter medo do silêncio. Agora acho que ele é mais gentil que a maioria das palavras. As mãos dele não vacilaram. Então manteremos o silêncio. Mais tarde, enquanto o fogo estalava abaixo, ela se sentou perto da lareira, o cobertor sobre os ombros. Você realmente vive aqui sozinha? Sim. Por quê? É mais quieto que a guerra. Ela não perguntou qual guerra. Não precisava.
Você não é o que eu esperava, disse. E o que esperava? Ela esboçou um leve sorriso. Alguém que quisesse me consertar, me possuir ou me salvar. Ele a olhou por um longo momento. Não posso salvá-la, a ti, disse, mas posso caminhar ao seu lado, se você quiser. Ela virou o rosto para ele novamente, cega, mas firme. Acho que gostaria disso. Começou com o som de cascos. Um único cavaleiro subia a trilha da crista, ombros largos, mais velho, o tipo de homem cuja insígnia se gastara mais que suas rugas. Apresentou-se como Clay Duncan, ex-policial de Selena, procurando por Enoch Wilder. Sentaram-se fora da cabana, nos degraus da varanda, botas raspando a madeira desgastada pelo tempo e pelo clima. Ati ficou dentro, mas deixou a porta entreaberta. Ela escutava, não por curiosidade, mas porque a verdade tinha um som, e ela passou a vida inteira aprendendo a ouvi-lo. Clay disse: ainda anda de fantasma por essas colinas? Não queria ser encontrado. Enoch respondeu: já imaginava isso. Ouvi dizer que um certo caçador de recompensas anda rondando a Balene, procurando uma garota que desapareceu depois de ser vendida por $1. Enoch nada disse. Clay exalou. Você sempre foi mole demais para aquela insígnia. É por isso que te dispensaram, certo? Se recusou a prender aquele garoto Apache quando o filho do rancheiro começou a briga. Enoch olhou-o nos olhos. Não vim aqui para reviver isso. Clay assentiu. Só achei que você quisesse saber o que anda se aproximando. Quando o forasteiro partiu, Ati saiu silenciosa. É verdade? Perguntou. Enoch não fingiu que não sabia que ela estava ouvindo. Na maior parte. Eu costumava achar que ninguém jamais escolhia fazer a coisa certa quando custava demais, disse ela. Acho que estava errada. Ela sentou-se no corrimão da varanda, mãos no colo. Perdi minha visão aos 6 anos, disse de repente. Febre escarlatina. Minha mãe dizia que eu tinha olhos de anjo brilhando demais para este mundo. Acho que ela só não queria que eu me sentisse quebrada. Enoch esperou. Meus pais tinham um pequeno pedaço de terra, muito próximo dos trilhos que a ferrovia queria. Uma noite, alguém incendiou nosso celeiro. Meus pais tentaram apagar. Eles morreram salvando cavalos que ninguém queria. A voz dela vacilou, mas continuou. Depois disso, ninguém me contratava. Acabei lavando o chão na pensão. O Sr. Tate, o dono, dizia que eu devia a ele mais que trabalho. Quando me defendi, ele caiu e quebrou o pescoço na escada. Eu não o empurrei, mas ninguém acreditou em mim. O maxilar de Enoch se tensionou. Não houve julgamento, só sussurros. Diziam que eu era amaldiçoada, perigosa. Fui passada de missão em missão, de caridade em caridade, até que o dono do bar me comprou pelo preço de uma garrafa. Ela se virou para Enoch. Não estou te contando isso por pena. Eu sei. Estou te contando porque você nunca perguntou, e isso me fez sentir como uma pessoa de novo. Ele olhou para ela, longo e silencioso. Não acredito em você pelo que disse, disse. Acredito em você pelo modo como ouviu a terra, a mim, ao silêncio. Um suspiro passou entre eles, cheio de coisas que nenhum dos dois precisava explicar. Pela primeira vez, o passado não ecoou como sentença. Apenas soou como verdade. Na manhã em que ele entregou a bengala, Enoch não disse nada. Simplesmente a colocou na mão dela. Madeira de zimbro, polida, lisa, com cabo curvado e ponta de borracha arredondada que cedia à pressão, mas nunca escorregava. Os dedos dela fecharam-se em volta dela instintivamente. O que é isso? Perguntou. Algo em que venho trabalhando, disse ele. É seu. Ela passou os dedos por todo o comprimento, notando pequenas imperfeições no veio da madeira, o calor ainda presente das mãos dele. É lindo. Não foi feito para ser lindo. Foi feito para ajudar. Ele não ficou por perto enquanto ela se levantava do colchão. Em vez disso, recuou e deixou que ela encontrasse seus pés. Daqui até o fogão são 12 passos, disse. Você vai sentir um leve ranger na terceira tábua. Esse é o seu ponto. Com movimentos lentos e cautelosos, Ati deu seus primeiros passos. A bengala tocava levemente, a ponta de borracha fazendo pequenos sons abafados contra o chão de madeira. Ela tropeçou uma vez, quando o pé bateu na borda de um tapete trançado. Enoch não correu para segurá-la. Deixou que ela balançasse,
recuperasse o equilíbrio. Vá em frente, disse ele. E ela foi. No final da semana, ela conseguia se deslocar da cama-pia, da mesa à janela. Aprendeu o tom da água fervendo, o peso de uma concha meio cheia. Enoch mostrou-lhe como sentir o calor da chaleira subindo, como distinguir o cheiro de fumaça de pinho do feijão assando. Lá fora, o mundo se abriu mais, mas se moveu de maneira mais traiçoeira. A varanda tinha 3 degraus, irregulares por anos de afundamento. Ela passou a manhã inteira aprendendo a sentir cada um deles com a bengala antes de confiar no pé. Enoch ficava por perto, braços cruzados. Está me observando, ela acusou, sem fôlego. Certificando-se de que o chão não te engane, disse ele. Eles riram juntos pela primeira vez. Mais tarde naquela semana, Enoch a levou até a beira do jardim. Lavandas à sua esquerda, tomilho à sua direita. Não toque nas urtigas. Ela se agachou e inalou. O cheiro forte e calmante da lavanda atingiu seu nariz. Consigo sentir antes de tocar, disse. Esse é o ponto. Na manhã seguinte, Ati levantou-se antes do amanhecer. Sozinha, encontrou o caminho até a varanda, desceu os degraus e entrou no jardim, onde o orvalho ainda se prendia às folhas. Sua bengala tocava suavemente a terra. Enoch a observou pela janela e não interferiu. Ela parou no meio do jardim, cabeça inclinada para o vento suave. Nunca fiquei sozinha lá fora, disse quando ele se juntou a ela. Nunca. Nunca sem alguém me puxando pelo braço ou gritando para eu me mover. Ele a olhou, o sol refletindo nos fios de cabelo soltos nas têmporas. Ninguém está te puxando agora. Ela sorriu. Não, agora eu escolho. Ele não respondeu. Não precisava. Naquela noite, após ensopado e pão macio, ela se sentou junto ao fogo, a bengala apoiada sobre os joelhos. Você nunca me pediu para contar nada sobre meu passado, disse ela, baixinho. Não, mas você me fez uma ferramenta para caminhar em direção ao futuro. Enoch girou a colher na mão. Não é um presente. O que é então? Uma chave. Ela se sentou com esse pensamento, deixando-se assentar. É engraçado, disse. Não consigo ver, mas finalmente sinto que não estou mais tropeçando. Você não está. Sinto como se tivesse caminhado nos sapatos de outra pessoa e agora, pela primeira vez, eles realmente servem. Enoch olhou para ela, depois para a bengala, observando como os dedos dela se enrolavam ao redor dela, como se fosse parte dela. Você não está caminhando nos pertences de ninguém. Ele disse que você caminha como você mesma. Um silêncio passou. Pleno, mas suave. Então, quase para si mesma, ela sussurrou. Eu não sabia que podia ser corajosa. Não precisa saber, disse ele. Você só precisa continuar dando passos à frente. E assim ela fez. Na manhã seguinte, a tia abriu a porta sozinha. O dia estava frio, o ar cortante com cheiro de pinho e geada. Ela saiu sem esperar ajuda, a bengala guiando-a com ritmo constante. Desta vez, a terra sob seus pés parecia dela. A primeira neve caiu silenciosa e lenta, cobrindo o mundo de branco. Aderiu às agulhas de pinho e aos degraus da varanda, cobriu o chão com uma suavidade enganosa. Enoch percebeu imediatamente. Pegadas erradas. Perto da borda da floresta, logo além do caminho de fumaça da cabana, havia marcas recentes de cascos. Profundas, pesadas, e ao lado delas pegadas de botas, não dele, não dela. Salto firme, passada larga. Ele se ajoelhou e tocou a neve. Fresquíssima. Naquela noite, trancou a porta, reforçou as janelas e verificou se a porta do alçapão do porão abria suavemente e sem barulho. Na manhã seguinte, enquanto a tia se mexia perto da lareira, ele disse: Se eu não estiver aqui um dia e você ouvir batidas, não abra. Não até ter certeza. Ela inclinou a cabeça. Por quê? O que há de errado? Apenas precaução. Ela não insistiu. Nunca o fez. Mas quando ele desceu um velho edredom e o encaixou na abertura do alçapão, ela entendeu. Na cidade, Morgan Fitch deslizou uma moeda pelo balcão do salão Lantern-Broken. Estou procurando uma garota, disse. O barman mal olhou para cima. Quem não está? Essa é cega, branca, jovem, vendida há um tempo por um homem chamado Sturgis. Agora o barman olhou. Engoliu em seco. Não sabia muito.
Morgan tirou uma folha amarelada de papel. Falsa reivindicação legal de propriedade, carimbada com selo falsificado. Segundo isso, ela era dele, e havia $50 para quem o ajudasse a encontrá-la. A notícia se espalhou rápido em cidades pequenas, e dinheiro fala mais rápido ainda. Um tratador chamado Keegan, 2 semanas atrasado no aluguel e um mês com fome, sussurrou o que tinha visto. Um homem alto pegou o casaco cinza dela, quieto, seguindo para o norte. Pode ser o Wilder. Morgan não sorriu, mas tocou levemente o chapéu. A neve se aprofundava. Enoch começou a dormir com o rifle perto da porta. À noite, percorria o perímetro apenas com a luz da lua e o instinto. Durante uma dessas rondas, encontrou um conjunto de pegadas frescas, com menos de 1 hora, aproximando-se. Observando. Seguiu-as até desaparecerem entre as pedras do riacho. Não perseguiu. Predadores gostam de ser perseguidos. Em vez disso, voltou para casa, checou o porão. A Ti dormia, a bengala ao lado da cama. Na manhã seguinte, ele montou e seguiu uma trilha de patrulha. Foi então que viu o homem. Morgan Fitch, montado sob um olmo moribundo, mastigando um galho como se possuísse a terra ao redor. Dia bonito, chamou Morgan. Enoch assentiu, mas não parou. Você é o Wilder? Pressionou Morgan. Depende. Você é de Abilene? Não recentemente. Morgan sorriu, dentes amarelados. Ouvi dizer que você pode estar com uma garota. Cega. Bonita. Enoch nada disse. Não leve para o lado pessoal. Apenas negócios. Ela não é legal. Tenho os papéis para provar. Papéis não são pessoas, disse Enoch, firme. Os olhos de Morgan se estreitaram. Mesmo assim, alguém pagou por ela. Isso a faz. Ela não é propriedade. Morgan inclinou-se na cela. Faça o seguinte, entregue-a. Sem problemas. Dou $10 pela sua bondade. Enoch olhou para ele. Realmente olhou, e então, com voz de pedra, disse: Você vai querer se virar antes que seu cavalo leve um tiro destinado a você. Morgan não se moveu de imediato, mas algo nos olhos de Enoch fez até um homem como ele hesitar. Virou, cavalgou devagar, mas não se afastou. Não. Homens como Morgan circulam, esperam, rastreiam, e em algum lugar lá fora existem mais como ele. Homens gananciosos, com papéis falsos e almas vazias, movendo-se do Missouri para Kansas, comprando e vendendo histórias como a Tis por lucro rápido. Enoch sabia que isso não tinha acabado. Nem de longe. O plano inicial era escapar. Enoch espalhou o mapa sobre a mesa, traçando uma trilha estreita que seguia pela crista e entrava no território Dakota. Um lugar onde ninguém fazia perguntas. Um lugar que homens como Morgan Fitch não ousariam seguir. Mas quando se voltou para Ti, ela balançou a cabeça. Não vou fugir de novo, disse. É mais seguro. Por enquanto. Mas se eu continuar fugindo, sempre serei a caçada. Sempre esperando botas na neve. Enoch não discutiu. Apenas dobrou o mapa. Então o que fazemos? Perguntou. Lutamos. Ele ergueu uma sobrancelha. Como? Ela pausou. Há alguém. Mavis Greer. Ela trabalhava na pensão. Viu o que aconteceu na noite em que Tate morreu. Enoch pensou por um momento. Você acha que ela vai falar? Acho que se ela se lembrar de mim, não da garota cega, mas de mim, pode ser que fale. Eles partiram antes do amanhecer, cavalgando 2 dias em silêncio, cobertos de neve e neblina. A cidade de Elorne era pequena, escondida atrás de uma linha de carroças de carga e lojas de tijolos vermelhos. Mavis Greer trabalhava em um diner chamado Lucky Pan. A gordura grudava nas janelas, e o cheiro de bacon se espalhava pela rua. Enoch ficou do lado de fora. Dentro, a Ti caminhava cuidadosamente, a bengala tocando o chão. Ela parou no balcão até que uma voz feminina perguntou: Quer um lugar para sentar, querida? A Ti ergueu a cabeça. Mavis Greer. Silêncio. Então, cautelosa. Quem pergunta? A Ti Kim. O clangor de uma espátula bateu no fogão. Não conheço esse nome, mentiu a mulher. Você trabalhou na noite em que ele morreu, Sr. Tate. Me trouxe chá pouco antes dele entrar no meu quarto. Mavis não respondeu. Você deixou o copo cair,
acrescentou a Ti. Porque ouviu ele gritando, e quando voltou, o chão estava molhado pelo pote quebrado. Ainda silêncio. Então, o arrastar de uma cadeira, passos. Mavis ficou diante dela, respiração pesada. Eu não disse nada naquela época porque estava com medo e sem dinheiro, e ele tinha amigos. Não estou pedindo para consertar o que aconteceu, disse a Ti suavemente. Apenas para contar a verdade. Lágrimas encheram os olhos de Mavis. Você ainda se lembra daquela noite? Cada passo. Mavis sentou-se pesadamente. Eu deveria ter falado. Você ainda pode. Do lado de fora, na sombra do salão, Morgan Fitch encostou-se ao cavalo, observando a porta do diner. Cuspiu tabaco na neve e sorriu. Seguiu as pegadas, perguntou aos homens certos, lubrificou as mãos certas. Agora só precisava esperar. Ele já tinha a corda. Só faltava o pescoço. Dentro, Mavis finalmente assentiu. Eu farei. Vou testemunhar. Inferno, se for preciso, gritarei isso na rua. Obrigada, disse a Ti. Você era apenas uma garota, sussurrou Mavis. Você merecia mais. Nós duas merecíamos. Mavis olhou para a janela. Você veio aqui com alguém. A Ti sorriu levemente. Um homem que escuta. Bem, esperamos que ele também seja bom com uma arma, murmurou Mavis. Porque acho que alguém tem nos observado. E, assim, o ar ficou cortante. A armadilha já estava se fechando, e Morgan Fitch já estava em movimento. O vento havia mudado. Enoch sentiu antes de ver Morgan. No momento em que a porta do diner rangeu e eles saíram, a Ti entre eles, Mavis ajustando o chale, ouviram. Um tiro estourou pela rua. Ao chão! Gritou Enoch, puxando ambas as mulheres atrás de uma carroça de carga. Estilhaços voaram enquanto outra bala atravessava uma caixa ao lado deles. O grito dos cavalos e o tilintar das botas ecoavam pela rua estreita. Morgan Fitch cavalava pela rua como a própria sombra do inferno, rifle em mãos, rosto parcialmente coberto contra o frio. Os moradores se dispersaram, se escondendo atrás de barris e carroças. Uma mãe puxou seu filho para dentro de uma porta. Um cachorro latiu e fugiu. Enoch atirou uma vez, errou. Morgan continuava avançando. Cavalo agora. Enoch rosnou. Agarrou a mão de Ti, depois a de Mavis, e eles correram para o beco atrás dos estábulos. Suas botas batiam no chão lamacento, o coração mais alto que o disparo das armas. Quando chegaram ao portão dos fundos, Enoch já havia soltado sua égua, puxado a Ti atrás de si e gritado. Segurem firme. Mavis se agarrou à traseira da cela, o rosto pálido. A neve começava a cair, molhada e espessa, do tipo que arde nos olhos e turva as colinas. Cavalgavam forte entre as árvores, cascos cortando lama e folhas congeladas. Galhos os arranhavam. Morgan os seguia, implacável. Outro tiro ecoou, cortando um galho acima do ombro de Enoch. A Ti sussurrou. Ele está perto. Eu sei. O desfiladeiro se estreitou. Enoch virou bruscamente para uma trilha na crista que apenas os locais conheciam. Um velho caminho de caçadores de peles, parcialmente engolido pelo mato. O cavalo tropeçou, mas recuperou o ritmo. O cavalo de Morgan gritou atrás deles, deslizando sobre pedras molhadas. Conseguiram distância. A noite caiu pesada. O vento uivava entre os pinheiros. A floresta se fechava como um punho. Enoch os guiou até uma fenda a meio caminho da encosta, uma caverna rasa escondida por raízes e pedras pendentes. Entraram deslizando, respiração ofegante, geada já contornando a entrada. Sem fogo, sem luz, apenas silêncio quebrado pelo eco distante dos cascos. Ficaremos aqui até de manhã, disse Enoch, voz baixa, mas firme. Mavis se encostou na parede de pedra, esfregando as mãos. Nunca pensei que ficaria escondida nessas malditas montanhas como um bandido. Você não está escondida, disse a Ti. Você está sobrevivendo. Descansaram em turnos. Enoch mantinha o rifle sobre o colo. Perto do amanhecer, uma figura passou pela trilha acima deles. Morgan mancando, xingando contra o vento. Enoch ergueu o rifle. Não errou. Um grito de dor cortou o ar. Mas nenhum corpo caiu. Ele vai sobreviver, disse Enoch, abaixando a arma. Mas vai sangrar.
Pela manhã, a neve diminuiu. Luz pálida filtrava pelas agulhas de pinho. O mundo estava silencioso, mas não em paz. Mavi se levantou, limpando a poeira do casaco. Preciso voltar. Enoch se virou. O quê? Preciso testemunhar, disse Mavis. Ir ao xerife. Contar o que vi. Não apenas por ela. Ela olhou para ti, a voz embargada. Por mim também. Vivi tempo demais com o silêncio. A ti deu um passo à frente. Pela primeira vez, estendeu a mão, não para se guiar, mas para oferecer algo. Abraçou Mavis. Nenhuma palavra foi dita entre elas, mas nada mais precisava ser dito. O tribunal em Elhorn era pequeno, com janelas que deixavam entrar mais vento do que luz e bancos que rangiam com o peso dos espectadores que não tinham vindo para ver justiça. Vieram ver um fantasma voltar à vida. Mavis Greer ficou firme na tribuna das testemunhas. Suas mãos seguravam um pequeno envelope com uma carta que havia escondido por anos. Era a letra de Tate, datada da noite de sua morte, prometendo mais horas na estalagem, a chave de um quarto e a promessa de segurança para ti. Essa carta, junto com o medalhão com suas iniciais, ficará guardada em uma caixa de lata sob sua cama, trancada como um pecado. Mas naquele dia, Mavis abriu tudo. Contou a verdade. Como Tate encurralou a ti. Como ouviu o tumulto, viu a queda. Como o homem que tentou possuir tudo acabou escorregando na água que derramou tentando amedrontar uma garota cega. E como o silêncio dela quase destruiu a única alma inocente na sala. O juiz ouviu. O xerife olhou nos olhos dela e assentiu. Sem mais dúvidas. Sem mais fugas. Morgan Fitch não disse muito quando foi algemado. Os papéis falsos que carregava foram queimados publicamente na praça da cidade. Ele foi acusado de captura ilegal, tráfico e posse de documentos federais fraudulentos. Pela primeira vez, a lei lembrou-se do seu juramento. Quando o escrivão chamou o nome de Ati Kim, pode se levantar. Não houve escárnio, sarcasmo ou risadas de leiloeiros, apenas seu nome. Como se significasse algo novamente. Como se ela significasse algo novamente. Depois, Enoch não disse muito. Preparou o cavalo, ajudou-a a montar. Partiram antes do pôr do sol, seguindo a mesma trilha por onde haviam descido dias antes, mas agora parecia diferente, mais leve, mais silenciosa. Chegaram à cabana ao anoitecer. Fumaça subia suavemente da chaminé, como se a casa tivesse esperado, prendendo a respiração. Na varanda, Enoch se virou para ela. Eu te disse uma vez, disse, voz baixa, que você veria seu lar de novo. Você acredita em mim agora? Ati virou o rosto para sua mão apoiada no batente da porta. Não apenas acredito, sussurrou. Eu lembro o caminho. E então, pela primeira vez, ela entrou pela porta primeiro. Obrigada por cavalgar conosco pelas trilhas varridas pelo vento da dor e da esperança. A jornada de Ati Kim não foi apenas sobre justiça. Foi sobre recuperar sua voz, seu nome e seu lugar em um mundo que tentou silenciá-la. E Enoch Wilder nos lembrou que, às vezes, o amor mais alto é aquele que fala menos, mas permanece mais tempo. Se esta história te emocionou, fez você sentir ou acreditar novamente no poder silencioso de estar ao lado de alguém, você sabe o que fazer. Clique no curtir para deixar a poeira assentar. Inscreva-se no canal Wild West para mais histórias de olhares proibidos, cowboys silenciosos e o tipo de amor que desafia armas, leis e o tempo. Até a próxima cavalgada, parceiros. Permaneçam selvagens, corajosos e nunca deixem de acreditar no tipo de amor que te encontra, mesmo quando você não consegue vê-lo chegando.